Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Real. Eu sou Jennifer Montenegro, estou aqui com Vanessa Lima. Olá, sejam muito bem-vindos. E vamos conversar hoje com o Marco. Seja muito bem-vindo, Marco. Muito obrigada. Prazer é meu. Obrigado a vocês pelo convite. Vou falar aqui um pouquinho do currículo do Marco, mas ele vai explicar tudo pra gente, tá? Vou ler aqui pra vocês. Hoje nós vamos conversar com Marco Pessoa, sócio-diretor do Grupo El, trabalha no setor de turismo de lazer desde 2005. Foi sócio em agência de turismo, diretor de uma TMC, que ele vai explicar pra gente o que é, diretor associado em uma consolidadora de passagens, sócio-diretor de Mice, em agências de live marketing, eventos e viagens de incentivo. Muito obrigada pela presença, Super obrigada, Marco. tá? Por aceitar o nosso convite. Mais uma vez, obrigado a vocês. A gente só tem convidado que vem com siglas, assim, que a gente tem que pedir o convidado para explicar, que é muito convidado. Ele vai assim. explicar tudo pra gente. Tá certo. Bom, e pra gente começar, conta aí sua história e como que você chegou nessa área, nesse segmento de turismo. Aproveita e já explica as siglas pra gente. Olha, é uma história, uma introdução bem rápida assim, né? A gente primeiro, toda conversa de bar, de restaurante, não há de negar que acaba às vezes terminando num assunto de viagem, seja para Saquarema, Búzios ou Japão, né? Depende de cada um. E lógico que fica sempre no imaginário da gente, viajar é uma coisa prazerosa. E eu tenho formação odontológica, por 20 anos eu tive uma clínica, só que eu cansei da rotina e durante um processo meu interno eu fui enveredando por esse lado do turismo, porque eu gostava de viajar e tudo. E nessa eu me associei a um amigo e eu tinha um networking bom, entendeu? Que me ajudava bastante nessa introdução. Então passei um período sabático me adaptando, me preparando, porque você tinha que ter uns certos conhecimentos. Naquele instante, lá em 2005 foi um período assim, final da época romântica, vamos dizer, do turismo, onde a coisa era abundante, se ganhava muito, a internet estava ainda no processo e tudo. Então, eu me aprimorei nisso, treinei e aí comecei a trabalhar a parte de operação, que aí derivou na minha jornada para conhecimentos e aí convites para trabalhar em empresas. TMC são as empresas grandes que operam dentro de grandes corporações e trabalham toda a parte de logística, seja de emissão de passagens aéreas, parte de hospedagem. Então, eles fazem toda essa gestão, porque os volumes são muito grandes, entendeu? É uma coisa assim absurda. Então, eles precisam até ter uma agência dentro da empresa para atender todas aquelas demandas de viagem. Vamos supor, Furnas, por exemplo, que é uma empresa de governo, mista no caso, né? Mas, eu estou falando dessa empresa que tinha as chamadas contas GRs, contas de governo. É um volume assim absurdo, são milhares de passagens mês. Então, se você tem que ter uma empresa muito bem sólida, robusta, com departamentos robustos para poder atender essas demandas. Então, TMC basicamente é isso. Tá? E Mice? Mice é a abreviação de Meetings, Incentives, Congress and Exhibitions. E é um termo internacional, mas que hoje no mercado nacional é muito utilizado para separar o setor do turismo de negócios do turismo de lazer, que é o que a gente gosta de fazer, que a gente viaja tudo para curtir, passar as férias. Então é uma diferenciação, porque trabalha com a parte de eventos e o turismo, eventos têm o seu lado de turismo, né? As pessoas são obrigadas a viajar, vai para um determinado hotel, usufrui de um determinado equipamento, de um espaço para as coisas acontecerem. Então é basicamente isso. Aí, o podcast, na real, é empreendedorismo e cultura E também. cultura, isso aí. Ele falou nisso, eu já lembrei que você chega nos hotéis e já pergunta assim, você está a trabalho ou lazer? Ou lazer, exatamente. Esses próprios aplicativos, sempre né? pergunta. Ali já tem uma pergunta, é lazer ou é Lazer ou negócio? trabalho. É o Aí a pessoa olha assim, gente, o que eu vou falar? Não, e eu nunca me liguei por que isso. Eu Sim. sempre fico assim, eu falo, gente, mas por que toda quem quer vez... saber que eu venho É trabalhar? sempre bom enfatizar turismo de lazer e de negócios, né? Porque quando a gente fala, o turismo tem que aumentar, o turismo de negócio ele tem que aumentar, volumar, o turismo de lazer também. Embora pareçam ser a mesma coisa, são diferentes. Né? Tem todo
um tratamento diferente, assim, né? Sim. Você E fala até de a gente, grupos. exatamente, a gente estava conversando antes de começar o podcast, quando o episódio for no ar, o Web Summit já vai ter acabado, mas a gente está bem, hoje a gravação hoje é bem no 2º dia de Web Summit, né? Sim. Então, aí você falando, é um evento É que um as pessoas evento. vêm do Brasil, de fora do Brasil, Sim. para o evento. E as pessoas vêm para fazer o negócio, vêm para participar da convenção, do congresso, o que quer que seja, e não deixam de fazer Lazer, o turismo. o turismo. Deixam de fazer um lazer, aproveitar Já exemplifica bem para quem está Sim. assistindo a gente. E, Marco, fala pra gente um pouquinho o que é live marketing. Live marketing é assim, toda empresa ela faz ações de marketing, né? Publicidade, propaganda tem muito a ver com isso. E com a evolução, né, com a inovação da internet, as empresas foram tendo necessidade de gerar mais engajamentos, mais atratividade, entendeu? E o que aconteceu? Começaram, então, a usar... É um conjunto complexo de ações, de experiências que envolve tecnologia, trabalha muito a parte sensorial e acaba se tornando um espetáculo, um show. Então, hoje, uma empresa, uma grande companhia, ela faz uma ação de live marketing, às vezes voltado para os seus próprios colaboradores, né? Para incentivar, para integrar essa coisa toda. Para premiar, e são verdadeiros shows. Se contrata celebridades, MCs para fazer a apresentação, palestras, painéis, muito audiovisual, e as tecnologias cada vez avançam mais, então as coisas cada vez chamam aos olhos. E também para atrair os clientes. Então, a ação de live marketing ela tem esse intuito também, de chamar os clientes e marcar a posição, entendeu? Então, é basicamente isso, assim, de uma forma bem... Nossa, muito rápida. Legal. Acho que eu estou aprendendo várias coisas hoje. Eu tô aprendendo várias coisas. Do coisas. nicho que a gente não tinha tido nenhum convidado assim desse nicho ainda. Desse né? nicho é o ainda primeiro. não. Então, o universo é infinito, a gente pode falar muitas coisas. E em aí, outras situações, em outras ocasiões. O seu episódio provavelmente vai ser o 42, vai ser né? Então, assim, quantos empreendedores já passaram aqui de nichos super diferentes? Então, é mais uma visão, é mais um nicho que você aprende de coisa assim, muito legal. Sim. Super interessante. Aproveitando que a gente tá falando aí do nicho, conta pra gente quais são os principais desafios desse segmento. Olha, seja o setor de turismo, né, de lazer e de negócio, é um setor muito sensível, né? São várias intempéries que pode, às vezes, provocar uma interrupção de crescimento e desenvolvimento. Você viu o que aconteceu na pandemia. Nosso setor foi o primeiro a zerar, a parar, né? E um dos últimos a voltar também. Sim, sim. E está voltando com tudo. Tá já crescendo mais do que em 2019. Para você ver a potencialidade do negócio. Tem uma coisa assim de 8% do PIB da economia é movimentado por esse setor. E o que acontece? Questões climáticas, questões relacionadas a petróleo que impactam diretamente nas passagens aéreas. Essas retomadas envolvem treinamentos de pessoal em hotéis. Hoje, o Rio de Janeiro, por exemplo, a gente ainda sente um pouco a questão dos serviços, que é muito importante, está super intrinsecamente relacionado no turismo a parte de serviços. Então, são situações sensíveis que requer que a economia esteja pungente, acontecendo, o mercado ele esteja mais ou menos consolidado, mais ou menos equilibrado, sem questões políticas ali envolvendo. Então, o maior desafio é esse, é manter o turismo no trilho por um bom tempo para que desenvolva mais, empregue mais pessoas, que as coisas fiquem mais desenvolvidas, seja em termos de equipamento, seja em termos de serviço. E a malha aérea, por exemplo, ela possa ser mais ampla, atender mais as grandes demandas, tanto de lazer como de negócio. O negócio é um gargalo muito importante, porque se envolve grupos. Às vezes você quer ir para um determinado evento, você está organizando aquilo, e você precisa de um grupo grande, você precisa colocar todo mundo dentro do avião, é praticamente impossível hoje. Então você tem que dividir e às vezes isso impacta. Então são desafios que a gente encara no dia a dia. Sim, porque as coisas são conectadas, né? Sim. Agora a gente está com um grande dilema aí no Rio de Janeiro, uma grande questão a ser resolvida, que é a questão do Galeão, né?
Exato, Que exato. você tem o nosso aeroporto internacional passando por problemas, que aí é aquela coisa, a pessoa pensa que não, mas afeta tudo, porque você está Sim, falando sim. das pessoas têm que vir, né? Principalmente corporativo, Sim. através de aeroportos. Então, A- tudo, é serviço, é o aeroporto, é o preço do Exato. combustível. Tem toda uma questão, né, Dólar, né? política, que a gente não vai nem entrar por essa Sim. seara, mas, por exemplo, o aeroporto do Rio, a empresa que adquire a concessão é uma das maiores do mundo. O aeroporto do Rio não fica nada a dever, entendeu? A outros aeroportos modernos Sim, no mundo afora. realmente. E ele está, né, tá subutilizado. Subutilizado. Em função disso, do custo do Brasil, dessas dificuldades, desses desafios que você estava falando, né? Se o Brasil fosse economicamente mais estável e não tivesse tanta política, o aeroporto do Galeão seria o grande hub do Brasil nesse sentido. E o Guarulhos hoje é o grande aeroporto que atende essa grande demanda. E eu fiz uma visita técnica ano passado, em julho, pela Associação Comercial, lá no Galeão. E o Galeão tem a maior pista, a maior pista de pouso do Brasil, que é uma pista que tem 4.000 metros, e ela tá fechada. A gente foi lá, a gente não viu, que é aquela pista, quando a gente passa na ilha ali do coisa, a gente vê, ela tá fechada. O 3 lá, ele é fechado, né? Não, 1 e o não 2, funciona, um tá todo fechado, é só operacional ali. A ideia era o Rio de Janeiro crescer, com Olimpíadas, com Copa do Mundo, terminar atender uma demanda doméstica. Uma demanda e o outro, dois ficar para o internacional. É aquilo que eu te falei, o aeroporto não fica nada a dever, entendeu? E a gente precisa de realmente ter menos política e as pessoas sentem na mesa e façam com que aquilo acontecer. Exatamente. Tem muitas coisas envolvidas relacionadas a companhias aéreas também. O custo de você pousar dos slots, né, que são os lugares ali para um avião ficar estacionado, é caro. E isso tudo tem a ver com política, com concessões que têm que ser feitas ao longo do processo para que a coisa seja viável e continue acontecendo, entendeu? E você vê que reflete muito no preço das passagens. Quando você vai comprar uma passagem aqui, saindo daqui do Rio, é muito mais caro do que em outros lugares, né? Você quase não encontra. Isso é uma didática importante que a gente ouve muitas às vezes as pessoas falando. É a lei da oferta e da procura. O preço do petróleo impacta quase 60% do valor de uma tarifa. É mais ou menos uma conta dessa, entendeu? Então, os impostos, as tributações também impactam nisso. Então, às vezes, assim, a companhia aérea fica meio atada ela tem que manter aquele custo, tem aquele custo mínimo ali de petróleo, de tributação. E aí fica uma margem ali. E, ao mesmo tempo, essas questões de tarifa, é uma questão de dinâmica, de custo. A aviação, teoricamente, é um setor que já dá prejuízo. Olha, ao longo da história, quantas companhias aéreas quebraram. A aviação é que nem restaurante. Você tem que vender o almoço e o jantar. Entendeu? Então, assim, o voo tem que estar cheio, full, o tempo inteiro. E por isso que tem essas dinâmicas. Às vezes você encontra uns valores bem interessantes, né? na própria companhia aérea, através de um agente de viagem, você encontra um valor, às vezes até interessante. Às vezes quase o mesmo preço de um ônibus. Mas, na maioria dos casos, ultimamente, as coisas têm estado muito elevadas. É verdade. Exatamente. Você vai para uma viagem Rio-São Paulo, às vezes é absurdo. A companhia aérea fica engessada. Fica engessada. Ela não tem como ela... Essa questão dos assentos também, que é essa briga que a gente tem hoje. Todos os assentos hoje, praticamente, previamente ao voo, você tem que pagar. Né? Só ali próximo do embarque é que as coisas liberam um pouco, 24 horas. São fontes de receita também. A companhia ela quer tirar receita de tudo quanto é forma. Eu lembro ele falando agora, eu lembro da época que quando foi para aprovar, de ter a questão da mala e do assento, não, vai ficar mais barato, porque aí a pessoa que não precisa ir com uma mala grande, ela vai, né, vai com uma mala, aí eu já pensava, eu lembro que anos atrás, eu falava, vai ficar mais barato nada, mas vamos lá, né, segue o jogo. Nada. Esse é um problema, aí já é de cultural, sabe, porque às vezes medidas são implantadas visando diminuir o valor de tarifa, não ter essa briga que hoje é você colocar, às vezes, uma mala num bagageiro, que a gente viu agora recentemente. Sim. Mas, assim, as coisas elas não são revertidas para o bem do passageiro, do consumidor, entendeu? Captam aquela receita ali que eles foram concedidas a eles, mas aquilo não tem um feedback, não tem um retorno
positivo pra gente, entendeu? E aí as coisas vão se Não, avolumando. E ele falou dessa questão, você vê, eu não sei direito que história é essa, mas eu escutei alguém que estava no mesmo ambiente que eu comentando essa história da bagagem pra botar, que acho que as pessoas brigaram, não sei como é que foi isso. Ah, sempre tem briga. Não, sempre. Não, Toda vez. É uma falta de controle, uma desordem, na verdade, sim. entendeu? Isso aí Mas vamos retomar para o nosso foco, porque acaba que a gente vai indo para outras vertentes, porque tudo impacta, né? Sim. Principalmente quando você fala de turismo, às vezes você fala de aeroporto, de sistema de tudo. Mas vamos retomar aqui no foco aqui. Deixa eu ler aqui. A gente vê também uma concorrência muito grande hoje, né? Que você tem aí grandes empresas, até passando por polêmicas muito grandes no momento, de vender pacotes e não tá conseguindo honrar com os seus pacotes que vendeu. E como é que você vê isso, assim, essa questão da mídia, esses problemas todos? Eu sou o agente clássico, como tem 1 milhão de agentes no Brasil, seja agências de viagem pequenas, sejam operadoras pequenas ou sólidas. E quando a gente está falando desses tipos de empresa, elas trabalham assim, de uma forma muito alavancada, que a gente diz. Elas captam o dinheiro do cliente sem necessariamente ter uma reserva, ter uma garantia. Isso é quase que um esquema Ponzi. Que elas vendem agora, recebem agora para a pessoa viajar depois. Vamos combinar, né? Então, assim, eu sou muito certinho com essa questão e muitos dos agentes que assim, você não tem que honrar os seus compromissos. O teu cliente te paga uma passagem, te paga um hotel. Você tem que pagar a companhia aérea, você tem que pagar o hotel. Você é comissionado, é o seu trabalho. Fruto do seu trabalho é o quê? A comissão. Você não pode se apropriar daquela receita e fazer o uso dela, fazer aventuras com ela, entendeu? É uma coisa binária. Recebe daqui, paga dali. Se você não honrar, você perde a sua credibilidade, você perde a confiança. E as portas se fecham. Se fecham, entendeu? Então, assim, basicamente é isso. Então, assim, uma coisa que eu vou falar rapidamente aqui para vocês entenderem. Com a economia ela ficando estagnada e as pessoas procurando formas de rentabilizar o seu capital, né? Uma poupança, uma renda fixa, hoje você vê grandes investidores investindo nessas plataformas que você está vendo aí, inúmeras mil que já aconteceram, né? Eu não vou nem nominar aqui nenhuma delas, não vou nem falar isso, mas assim, são empresas que, na verdade, o mote é a viagem, mas o pano de fundo é concessão de crédito. Por quê? Porque ela te parcela, você vai pagar uns juros ali, você não tem almoço grátis, né? Aquele ali tem um custo financeiro ali que está sendo embutido. Então você está assinando um carnê, brasileiro é bom pagador, entendeu? E a inadimplência é pequena, está dentro do cálculo de risco deles. Então, acaba que essas grandes empresas elas são empresas concedoras de concessão de crédito. Democratiza, de alguma forma, o turismo. As pessoas ambicionam, sonham em viajar. Torna mais acessível para pessoas que não conseguiriam, né? É uma concessão de crédito. Mas é uma empresa... E aí briga com as agências de viagem, com os operadores sólidos, entendeu, que tem no mercado. Porque a internet está aí para todo mundo, né? As pessoas hoje são bem informadas. Você vai na internet, você quer saber o preço de uma coisa, como é que faz para ir em um determinado lugar, tá ali. Só que o papel do operador e do agente de viagem é importante porque ele evita que você entre em roubadas, entendeu? Ele é um bom consultor, ele é um bom conselheiro. E na pandemia isso ficou provado porque muitas coisas aconteceram relacionadas a reembolso e quem comprou através de um agente de viagem, não comprou através de uma plataforma da internet, teve essa assistência, que com outros ficaram um pouco à deriva. Aconteceram muitos casos parecidos com esse. Entendeu? Então, eu ainda protejo e defendo o agente clássico que pega o dinheiro do cliente, paga o hotel, paga a companhia aérea e não se apropria daquilo que é o caso. Entendeu? Não, e até oferece muitas vezes uma experiência boa, né? Porque a gente usa muito essas ferramentas, mas a gente sabe que às vezes você consome um produto rápido numa ferramenta dessa, que tá ali, você vai lá e compra, mas muitas vezes para você resolver qualquer problema que você tem, é uma dificuldade absurda de você conseguir entrar em contato.
tem uma diferença grande da informação, da viagem, do sonho que você tem, do que você está lendo, da prática. E um agente que tem uma expertise, ele vai poder te dizer aquilo ali não é bem aquilo ali. Sim. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Ele já te prepara para a diversidade, exatamente, né? Exatamente. Verdade. A gente sabe aí, você até citou, né, o período de pandemia, que acabou afetando muito esse setor. Você viu alguma grande mudança, assim, quando vocês passaram por esse momento, né? Tem alguma grande tendência chegando? Como que foi essa modernização? O que aconteceu? Qual foi o impacto da pandemia nesse segmento? No segmento de eventos, por exemplo, né, as plataformas, né, de conversa online, de Zoom, de reunião, isso veio para ficar, né? Isso ajuda bastante hoje. Hoje as empresas elas podem atender um grupo, uma convenção, um congresso, de forma híbrida. Sim. Parte das pessoas vão localmente, as outras partes assistem de onde elas estiverem. Então, isso foi um aprimoramento que aconteceu, que veio para ficar e, de alguma forma, foi bastante positivo. Em relação às viagens, ainda existem certos gargalos, os voos têm estado muito cheios, os aeroportos têm estado cheios, muito em função de que a coisa já retomou, mas ainda tem problemas operacionais que impactam um pouco. Então, hoje, a recomendação é você viver uma experiência, mas ter uma viagem assim que caiba mais na tua mão, que você possa fazer sem grandes problemas. Então, esses são os desafios que a gente encontra, mas é uma forma assim, de você encarar o turismo de uma forma assim, mais racional, mais pé no chão, entendeu? Você não deixar se aventurar muito para que situações complicadas não ocorram, entendeu? E você acha que em questão de modernização, modernizou a área de vocês? Teve bastante nesses últimos 3 anos e pouco aí, né? Inovações no setor. Na parte de eventos, a coisa tem disrupções acontecendo, inovações tecnológicas acontecendo. Isso aí é uma evolução constante, entendeu? A gente está falando, por exemplo, de telas de LED cada vez mais modernas, maleáveis, móveis. A gente fala dos drones, hoje você vê cada espetáculo com drone, né? De ações de sinalização. Então, assim, a tecnologia de eventos, ela está cada vez mais, infinito. A parte de viagens, ela fica ainda muito focada naquilo de depender de uma companhia aérea, a questão dos preços e tudo. Então, assim, a parte de lazer, as pessoas estão ávidas a viajar, querem viajar, mas, assim, escolhem destinos que não sejam muito complicados de você fazer uma opção e poder viajar tranquilo. Legal. E sobre os eventos e viagens de incentivo, você pode explicar para a galera o que significa? O que acontece? Uma empresa, ela quer integrar os seus colaboradores, né? Então, você tem as viagens de incentivo nada mais são viagens ou de premiação. Por exemplo, as pessoas cumpriram metas, bateram metas, aquela empresa é robusta, ela tem capacidade de levar um grupo de pessoas para um resort dentro do Brasil ou para um outro país. Então, essa é a chamada viagem de incentivo. Seja para premiar aqueles que conseguiram atingir uma meta, alguma coisa nesse sentido, ou uma viagem de incentivo e de integração das pessoas. A gente está precisando de integrar as pessoas para buscar um objetivo final dentro da empresa, de um conceito. Então, aquela viagem ela serve para integrar as pessoas. Então, assim, tem esses duas vertentes das viagens de incentivo, seja para premiação, seja para integração de colaboradores. É mais ou menos por aí. Muito bom. Muito legal, né? Muito legal. E para o futuro, né? Como você enxerga as mudanças e novidades no setor do turismo? O que você acha que está aí? Para quem está querendo ingressar nesse mercado, o que você pode estar sinalizando aí? É um mercado desafiador, não é para amadores. Viajar é algo sedutor. As pessoas, assim, a pessoa que vai se formar em turismo, procure, de repente, trabalhar em operadoras sólidas que absorvem a demanda de mão de obra, sim, que é um setor que volta a crescer, sem dúvida. Agora, na questão do empreendedorismo, você tem que estar muito atento, assim, ao seu networking. Você tem um networking legal, que você acha que as pessoas vão
vão te ouvir, vão querer comprar de você. Tem um capital para investir em tecnologia, você tem que estar sempre atento às ferramentas tecnológicas, você tem que investir nisso. Então, e assim, não trabalhar nichado. Se você trabalhar um setor único ali, às vezes aquele setor é sensível, acontece uma coisa, você deixa de ganhar dinheiro. Então, são 3 situações aí que você tem que estar muito atento. Networking, investimento em plataforma e também a questão de não trabalhar muito focado numa coisa só. Porque qualquer problema você não tem... Sim, você tem que abrir o teu espectro de ação, estar atento, estudar muito. Não adianta, viajar faz parte, estudar muito, entendeu? Para você não, né, poder dialogar com o teu cliente e passar segurança para ele, isso é importante. É verdade. Tem viagem que vira, tem eventos e viagens que viram um terror, né? Se não for bem organizado, bem estruturado, vai só dizer um pesadelo e não uma experiência boa. É o que o Grupo El faz nesse sentido, entendeu? De fazer um programa, uma roteirização muito dentro da nossa expertise, dentro das coisas que a gente tem muito bem fundamentadas, até em relação à tecnologia, às plataformas que a gente tem. Então, assim, a gente tem um foco de fazer um roteiro, uma programação que caiba no bolso e que não deixe a pessoa desassistida em hora nenhuma. Que a pessoa tenha uma boa experiência, né? Sim, sem dúvida. Isso é importante. Na ida e na volta, voltar com felicidade, tranquilo. Fidelizar o cliente, para manter o seu cliente sempre, né? Que ele não venha comprar de você, consumir seu produto só uma vez, mas que ele consuma outras vezes e indique, né? Para você se manter no mercado. Exatamente. Ultimamente a gente tem visto aí, né, muitos creators de viagem, inclusive, já puxando sardinha. Já faz o seu sonho aí. Eu tenho um Instagram de viagem, criei recentemente com o João, que é o outro host, que não está presente hoje aqui no podcast. Mas eu queria saber, assim, como que foi essa mudança, porque eu vi um crescimento muito grande nos últimos anos relacionada a esses criadores de conteúdo, né? Como que foi o impacto disso? Quais são as tendências? Você acha que é um incentivo adicional para as pessoas terem mais vontade ainda de viajar? E como que está sendo isso? Sem dúvida, sem dúvida. Tem os influencers, né? Que viajam, né? Que tem essa sorte de poder viajar. Isso, para o turismo como um todo, é maravilhoso. Excelente. Incentivar. Uma divulgação, né? Exatamente. Isso aí você alimenta o nicho, o mercado, e isso é muito importante. É lógico que você tem que saber discernir e tem que ser muito responsável naquilo que você está influenciando. Afinal, as pessoas estão confiando em você. Então, assim, você tem que estar falando aquilo ali com propriedade, com base, né? E, logicamente, você, pelo menos a gente aqui, consegue discernir e separar quem realmente tem conteúdo, que traz uma coisa, uma verdade, daquele que às vezes se aventura e que nem sempre o que ele fala ali é correto, entendeu? Se aplica na verdade. Então, mas com certeza são pessoas, é um caminho interessante para o turismo e rompeu totalmente com o que a gente via antes, né? As redes sociais contribuíram muito para incentivar o turismo nesse sentido dos destinos e ficaram imaginados das pessoas. Nem sempre as pessoas vão ter acesso àquela influência, vai procurar a gente, poxa, eu vi aquela pessoa viajando, fazendo aquilo, quero copiar, quero fazer aquilo. Não, isso incentiva. Esse conteúdo muito instagramável, né? Você vê que muitas pessoas, às vezes tem lugares maravilhosos que às vezes não é tão divulgado, não é tão conhecido, e aí começa as pessoas a irem a criarem conteúdo, aí tu fica sabendo de um lugar super gostoso, uma cidadezinha, então a divulgação... O turismo foi catapultado nesse sentido, as redes sociais nesse sentido ajudou muito, entendeu? Imagina os clientes chegando e falando assim, eu quero essa viagem aqui que essa influencer foi, eu Exato. quero igual o mesmo pacote, eu quero ir para o mesmo lugar. Exatamente, isso é maravilhoso. Porque a gente quer, você vê em restaurante, por exemplo, tem lugares que a gente, só de ver uma foto, você já sabe aonde que é aquele ambiente. E aquilo que você perguntou antes, o que mudou? É a experiência. A pandemia, ela fez você refletir um pouco sobre as coisas. Então, hoje você quer um bem-estar, você quer ir para um lugar e quer viver uma experiência interessante, seja gastronômica, seja sensorial. Diferente, né? Contato com a natureza. Então, é muito importante que você se vislumbre aí alguma coisa e vá por esses caminhos aí dos influencers aí que às vezes
traz coisas boas. Divulga muito, é verdade. Muito bom. E a gente, o bate-papo tá tão gostoso, né? Ah. Eu vou até acabar, antes da gente ir pro final, vou incluir mais uma perguntinha aqui, porque tá tão bom. É falar de turismo, Não, eu quero de evento. perguntar de destinos, eu quero perguntar um monte de coisa. Vou dar umas dicas aqui para quem tá nos assistindo. E nós estamos aqui no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, né? Então a gente sabe que o nosso principal conhecimento que as pessoas têm da gente aí fora é o turismo, né? Sim. Até a gente tem um movimento, que a gente falou do Web Summit, tem muitos eventos agora, a prefeitura tem trabalhado, o governo tem trabalhado para transformar o Rio também num ambiente também que as pessoas venham para o turismo, que a gente estava falando de negócios também, de eventos. Mas como que para vocês, assim, como que vocês têm visto, assim, dentro da empresa de vocês, quais as expectativas aí para esse ano, para o ano que vem? Nessa questão do Rio também está se posicionando não só como turismo para lazer, né? Mas como também um turismo de eventos corporativos. A gente está muito atento às questões de tecnologia, de inovação. Então, a gente fez uma coisa que até então ninguém tinha feito. Parece simples, simplório, mas a gente criou uma plataforma chamada Eventos na Barra, porque a Barra, se você olhar para o mapa do Brasil, é o lugar, a região que concentra o maior número de unidades hoteleiras e de equipamentos de eventos, espaços de eventos, sítios. Sim, aquela região então, ali, né? a Barra é um grande hub de eventos. E a gente então concentrou tudo numa plataforma descritiva de tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Restaurante, bar, Excelente. espaço de evento outdoor, espaço de evento indoor, as áreas do Rio Centro, lá os equipamentos do Rio Centro, o Parque Olímpico, quantidade de hotéis que tem. Então, assim, é uma atenção que a gente quis dar, enfatizar muito essa questão de que o Rio ele está preparado para eventos, ele precisa, logicamente, se aprimorar muito em termos de serviço, de treinamento de pessoal, que isso é muito importante, isso é um gargalo ainda que a gente encontra, mas assim, o Rio tem uma preparação para atender, logisticamente falando, muito importante, muito bom, evento, Rio de Janeiro principalmente, eu defendo muito o Rio de Janeiro nesse sentido. Então, assim, a Barra hoje, por exemplo, é um lugar que foi preparada durante a Copa do Mundo e da Olimpíada. E depois aquilo ali parece que ficou meio esquecido. Foi aí que a gente pegou esse nicho também de vamos trabalhar isso aqui, vamos incentivar o pessoal a olhar para o Rio de Janeiro, olhar para a Barra da Tijuca como sendo um grande polo de eventos, de logística, entendeu? Que atende a uma logística de grandes eventos de grupo. Então, que até quando a gente começou o podcast ano passado, era muito dessa questão também de falar de negócios. Não só é uma cidade turística maravilhosa, sim, mas a gente pode falar de negócios, fazer negócios, ter eventos aqui de negócios, sim. Até para que as pessoas entendam que elas podem empreender, que existem outros nichos, que existem outras coisas e que o nosso estado pode também se destacar nesses setores. Verdade. Então, assim, de falar de negócio, eu ia muito para São Paulo, e a gente sabe que São Paulo é o coração comercial do nosso país, não tem jeito, São Paulo. Mas acho que a gente pode, acho que não é porque você pode não chegar a ser um São Paulo, até porque eles têm muito mais gente, espaço, habitantes do que aqui. Mas eu acho que a gente pode desenvolver no nosso estado e aí ao longo do Brasil fazer polos, né? Que você possa dar outras oportunidades para os empreendedores, empresários, entenderem que existem outros nichos, que eles podem investir nesses nichos, e que a cidade pode gerar emprego, renda. Sim, trabalhar um calendário, sabe? Hoje o Rio já tem eventos fixos, os grandes eventos públicos, mas você começar a incentivar o Rio de uma forma e trabalhar um calendário específico, olha, e começar a incorporar outros tipos de eventos, outros motes de temas, entendeu? Que sejam, que combinem com o Rio e você então intensificar cada vez mais você desenvolve, porque né? o lazer vem junto. O lazer vem junto. Não quer nada impede. A pessoa que vem a trabalho, não é necessariamente ela vai ficar o tempo inteiro que ela passa, não. Ela trabalha, estuda, se desenvolve e ela vai também para restaurante, bares. Lazer vem a reboque. Turístico, exatamente. Depois que termina ali a convenção, o congresso, o pessoal quer visitar o Pão de Açúcar, quer ter um happy hour, quer jantar em algum lugar. Os negócios, o pessoal, a gente estava num evento agora esses dias falando sobre a questão de bares e restaurantes, que até no Rio parece que em fevereiro saiu uma estatística que 40% dos bares e restaurantes do Rio fecharam negativamente em fevereiro, quer dizer, 40% no mês em alta temporada. Então, tem um pessoal aí trabalhando essa questão de entender como é que você pode estar trabalhando bares e restaurantes no Rio de Janeiro.
Então, a gente fala, é tudo. Negócios, a gente faz negócio e o pessoal lá falando que a maioria dos negócios, as pessoas fazem o quê? No restaurante, num barzinho, conversando, Exato, e acontece os negócios. Então... A gente precisa muito de um olhar dos órgãos governamentais, das entidades, nesse sentido de incentivar. Pra você ver, o centro da cidade ainda não retomou, né? Quantos restaurantes fechados hoje? E cada restaurante desse aberto é uma tristeza. É fechado, é uma tristeza, entendeu? Porque é geração de emprego que você tem, de renda, entendeu? de tudo. Tá tudo movimento atrelado, de pessoas, transporte, tá tudo atrelado. Bares, restaurantes, hotéis, equipamentos de eventos, tá tudo atrelado uma coisa na outra, entendeu? Quanto mais isso fomentado, mais gente trabalhando, mais gente treinada, melhor para o nosso É o que a gente falou da oferta, né? Da demanda, da lei, da oferta, da demanda. Se você tem no centro ali a revitalização, eu sonho com essa revitalização. Poxa. Se você tem ali pegando muitos prédios, que muitas empresas saíram dali, você traz ali prédios mistos, onde você possa ter residências e escritórios, você vai ter supermercado, você vai ter farmácia, você vai ter gente andando mais na rua, aí você vai ter restaurante que vai querer fechar até mais tarde no centro, que não fica hoje. Aí você tem transporte, vai ter mais gente querendo ter linha de ônibus, então tudo. Uma coisa alimenta a outra. É um sonho, tá? Reduzir certos tributos, alguma coisa, para incentivar as pessoas a não ter aquele custo do governo ali, sócio ali, aquela coisa. Cara, diminui um pouco, baixa um pouquinho a bola, dá uns anos para o pessoal respirar, investir. Para desenvolver, para desenvolver, senão a cidade fica estagnada. Você mata o empreendedor e aí você mata a cidade. Mata, porque assim, se cada negócio... Eu, particularmente, toda vez que eu passo em um lugar que eu vejo alguém fechando as portas, aquele ali que você conhecia, que estava ali há anos, me dá uma dor no coração. Às vezes eu nem conheço a pessoa, mas a gente sabe o tanto de energia, sonho, tempo, dinheiro que o empreendedor, que a pessoa investe quando ela vai abrir um negócio. E fechar um negócio é muito ruim, assim, muito sofrido. Então, assim, deixa as pessoas trabalhar, gerar renda, gerar emprego, gerar oportunidade. Só assim que tem mudança e crescimento em qualquer setor. É verdade. E aí, o papo tá tão gostoso, né? Mas vamos pra nossa pergunta. Não, peraí que eu quero perguntar curiosidades antes. Curiosidades. Qual que é o destino mais procurado fora do Brasil e no Brasil? Qual que você acha? Olha, eu vou te pontuar uma coisa que não existia, tá? Maldivas, por exemplo, é um destino internacional que está no sonho de qualquer pessoa. Durante a pandemia, o Brasil ficou entre os top 10 de mercado, que é uma coisa assim, inimaginável. Maldivas. E agora, simplesmente, o Brasil é o top 3, por causa da guerra da Rússia lá. O Brasil hoje é o terceiro maior mercado que manda para Maldivas, que é um lugar caro, de resorts caros. Entendeu? Então, assim, você está falando de destinos, eu diria. Eu vi muito Dubai também, vi muita gente. Dubai tá bombando. Não tenho vontade de conhecer Maldivas aí. Eu fui pra Maldivas várias vezes, sabe? Porque vendo os influenciadores, eu já conheço várias coisas que eu vejo. É uma viagem romântica, ou então para você curtir. Tem muita eu também não tenho muita Tem muita coisa de aventura. Agora, Dubai, por exemplo, é a grande capital hoje do mundo, vamos dizer. Nova York sempre foi, mas Dubai, as coisas estão acontecendo, estão bombando. E no Brasil, falar de Europa de forma geral, entendeu? No Brasil, qual é um grande destino assim que as pessoas... Hoje o Brasil está com uma peculiaridade muito em função de pousadas, boutiques de luxo que passam uma experiência gastronômica de um local muito interessante. Então a gente está falando de algumas em Alagoas. A gente fala de Fernando de Noronha, que tá cada vez mais tem pousadas lá interessantes. O Ceará, o norte do Ceará, entendeu? Então, assim, as pessoas escolhem, às vezes, a pousada, entendeu? Porque aquela pousada, ela oferece uma experiência diferente. Não necessariamente você vai para Maceió, vou conhecer Maceió, não. Você vai para aquela pousada, porque está numa praia legal. Sem falar do litoral da Bahia. O Nordeste é maravilhoso. O Nordeste é maravilhoso, entendeu? Muito bom. Então, acho assim, os destinos mais explorados hoje, sem dúvida, são os do Nordeste. E de negócios, São Paulo, né? Ainda. São Paulo tem situações que não tem hotel em São Paulo, às vezes. São Paulo é um lugar que precisa de mais hotéis, porque esses grandes eventos... Como é caro, hein? Hotel em São Paulo é caro demais. É a lei da oferta e da procura. Sempre tem evento, feiras enormes, sempre. Eu imagino quando junta... Eu fui num evento há umas 3 semanas atrás.
no Boston Summit. Aí tava tendo aquele Lollapalooza. Uhum. Então, tipo assim, aí ainda entrou o metrô, ainda ficou um Nossa. dia em greve. Imagina a confusão na cidade. Então você vê, é muitos eventos, porque tem shows e tem eventos corporativos e tem eventos de feira. Então é um grande Sim, polo. sim. É verdade, é verdade. São Paulo é a capital business do Brasil, não tem jeito. E Vanessa falou que você faz várias viagens, agora eu quero... Não, gente, viagens maravilhosas. Sim, eu fico vendo... Agora eu quero curtindo os saber conteúdos qual dele. é o top 3 das suas viagens. Aquelas mais marcantes, assim, pra você. Acho que você mais... Não, eu assim, é difícil. Ele não vai querer se comprometer com ninguém. Ela não vai Tem querer tanto falar e lugar alguém no vai mundo ficar... que eu não conheço, cara. Eu não conheço tão pouco. Tem tanto lugar no mundo para se conhecer, entendeu? Mas, por exemplo, vou falar de lugares que eu não fui, mas tem, por exemplo, tem uns países da África em que você tem uns lodges, você tem uns hotéis de luxo no meio daquelas savanas de leões, de girafas, dos tal dos Big Fives, que são lugares que você nunca vai esquecer na tua vida, entendeu? Agora, poxa, Dubai é um lugar interessante para você ir. Não vou falar dos países culturais como Itália, como França. Sim. A França, o interior da França é maravilhoso, o interior da Itália é maravilhoso, entendeu? São lugares para você, às vezes, puder pegar um carro, pegar um trem, entendeu? Não necessariamente de avião. Mas eu te diria, viaja pelo interior da Itália de trem, viaja pelo interior da França de trem, entendeu? Que tem uma cultura, uma Espanha. Não, cara, não dá. Tem muito lugar lindo no mundo, Não né? dá pra escolher. Você vai pro México, você tem aqueles resorts maravilhosos, já frente pra praia, água clarinha, mar quente, o serviço mexicano é muito bom nesse sentido. Talvez eu considero, talvez nas Américas, o lugar que tem os melhores serviços, assim. Então, são esses resorts maravilhosos que você fica ali sem fazer nada. E quando você está falando de viagem cultural, aí a gente está falando de Espanha, Portugal, França, Itália, própria Inglaterra, né? Então, é difícil. Tem muita coisa legal, Tem né? muita coisa legal. Mas como tudo não... Você quer perguntar mais alguma coisa? Ela Agora tá o pior. adorando. O pior. Eu ia falar como tudo não são flores, né? Um que você não voltaria. Olha, difícil. Voltaria para todos. Porque Também que melhorou, né? A gente viaja com informação, entendeu? Então, a gente evita de passar por certas roubadas, entendeu? Assim, todo lugar tem a sua autenticidade, todo lugar, por mais, às vezes, pobre que seja, te passa alguma questão cultural ali que te liga ali à terra, ao ser humano, entendeu? Então, assim, eu não conseguiria te pontuar. É lógico que você teve situações assim, por exemplo, você vai para a Índia, você vê coisas absurdas, entendeu? Eu fiquei num resort lá na Índia, onde o príncipe Charles e a princesa Diana ficaram. Fiquei na suíte que eles ficaram. É um lugar que você chega, é uma pobreza extrema. Esgoto a céu aberto, entendeu? Não tem hospital, não tem nada. Aí você entra numa morada, quando você está ali, você está num oásis de serviço de luxo. Paralelo à então, realidade. Você estava falando, jamais ficaria num lugar desse, entendeu? Porque só te traz sentimentos ruins, assim, entendeu? Impressões contraste ruins. Muito grande, contraste muito grande. Lógico que todo mundo viaja, adora ir para a Índia, tudo. A Índia tem essa questão. Eu, particularmente, não é o lugar que eu prefiro, assim, mas tem muita gente que gosta. Mas é porque tem essas questões que te impactam muito negativamente, entendeu? De como as pessoas vivem, mal vivem, entendeu? Essa é a verdade. Não, e como você vê, como tudo é experiência. Tem pessoas, eu tenho amigas que foram para a Índia justamente por essa questão da busca espiritual, de meditação, porque lá você tem grandes centros de meditação. Então, eu falo, tudo depende muito do que a pessoa está buscando no momento. Então, para né, ela foi para a Índia, pegar aqueles avião teco-teco, um negócio assim, uma viagem muito louca. A ideia que eu estava falando da África é porque você fica, às vezes, poxa, eu vou ficar mal. Não, você vai ficar muito bem, um luxo, mas no middle of nowhere, que a gente fala, no meio do nada, com os animais ali te visitando, e você vendo aquela natureza, aquela alvorada com aquelas manadas de animais andando ali na tua frente. Então, isso aí é uma coisa que você nunca mais vai esquecer. Nunca mais vai esquecer, porque não é uma coisa habitual, né, no nosso dia a dia.
Ai, gente, então vamos Né? falar de viagem, fazer Eu um quadro adoro, agora. então. Eu sei que você adora. Eu sempre viajando, criando conteúdo, já faz aí, ó, já divulga Essas perguntas que eu fiz são perguntas que os seguidores fazem muito. Então, sempre perguntam, qual é o seu top 3? E qual lugar você não voltaria? E, recentemente, eu fui pra Tailândia e eu falei... Foi, assim, eu sempre falava, França e tal. Cara, eu acho que hoje a Tailândia foi o lugar que eu mais gostei de conhecer, assim. A Tailândia, eu já fui pra Tailândia, é uma natureza, é uma coisa... Você vê situações bizarras, você tem um contraste de situações bizarras com coisas que te chamam... Ir pra Tailândia é uma experiência inesquecível, ponto, entendeu? Não tem que ir pra Tailândia, é um must, como vários países do Sudeste Asiático também, que trazem essa coisa disruptiva, assim, um pouco dessa tocada da Índia, entendeu? Que tem uma questão espiritual ali. Também. As pessoas são muito friendly, né? Elas são muito amigáveis, muito receptivas. Eu gostei muito também. Mas tem que situações bizarras, assim, que você vê que... Poxa, não, você vê de tudo. É um contraste também. É um contraste muito grande. Às vezes, até pra gente dar a nossa indicação pra alguém, é muito... Porque, assim, pessoas são diferentes, têm gostos diferentes, né? Sim. Pra você, esse destino, mas pra outra pessoa que tá num outro momento... Por exemplo, eu sou doida pra fazer no Atacama. Pegar ali desde o Ushuaia, gente subindo. Imagina o que você vê. Patagônia até o Atacama. É um sonho da minha vida que eu ainda vou realizar, se Deus quiser. Imagina você passar por ali, ver deserto e ver neve, ver tudo. O Atacama é um destino super tendência hoje, muito em função das experiências visuais, sensoriais que você tem lá no meio do deserto. Porque você tem vários climas, você tem montanha, você tem neve, você tem deserto. Aí você tem, assim, no mesmo ali você consegue passar em poucas horas, dias, você passa por vários climas e ambientes diferentes. Exatamente. Tem esses países focados em natureza, como Islândia, por exemplo. Sim. A aurora, né? O pessoal vai ver a aurora boreal. Você tem vulcão, você tem geyser, você tem um monte de coisa ali, tudo concentrado numa ilha só, várias situações. Gente, o planeta Terra é muito lindo. Vamos conservar, aproveitar, vamos conservar, vamos ter consciência e manter as coisas para as próximas gerações curtirem toda essa beleza que a gente tem. Né? Com linda, certeza. muito lindo. Viajar é muito gostoso. Então, estamos encaminhando aí, né? E como tudo não é só flores e paisagens bonitas, a gente vai para a pergunta clichê, que a gente faz aqui, todo mundo que passa aqui, Marco, a gente tem a nossa pergunta que a gente faz, né? Qual foi, assim, uma situação mais engraçada, mais diferente, o maior perrengue que você já passou aí em viagem, profissionalmente? Uma coisa bem curiosa, bem diferente. Cara, olha só, dificilmente eu passo uma roubada, assim, porque eu sou muito precavido com as coisas, entendeu? Eu sou o primeiro a dar orientações para os meus clientes, entendeu? Para evitar roubadas, vamos dizer assim. Assim, de cara, eu não... Ou engraçado também. Não, eu tive uma situação agora, ano passado, que me aconteceu, que eu ia em São Paulo. Ia para uma feira, eu estava vindo de Buenos Aires, e vinha para uma feira fazer um fechamento de um contrato até, e simplesmente a feira de turismo, os hotéis estavam totalmente lotados. Eu falei, vou ficar num hotelzinho do lado da Expo Center Norte, ali em São Paulo. Cara, foi nightmare, foi a pior noite que eu passei na minha vida, entendeu? Porque eu não tinha lugar, eu fiquei num hotelzinho espelunca, entendeu? E eu tô acostumada, né, tiração de onda, tô acostumada a ficar em hotel sem Eu lembrei de uma história. E eu simplesmente não dormi. Eu passei a noite de madrugada esperando o sol amanhecer para eu sair daí embora. Porque ali é um lugar perigoso. É um lugar perigoso em torno ali. Eu não dormi a madrugada inteira, porque o barulho e o lugar, o ambiente, eu falei, não, quando acordar, assim que o sol amanhecer, eu vou embora. Eu vou sair fora aqui, vou embora. Já tava esperando assim o sol. Eu vou embora, entendeu? Foi uma roubada total. E uma outra coisa que eu só falar para você. Pode falar. Hoje as pessoas têm equipamentos, né? Tá tudo no iPhone, né? Você vê se você tem que usar guarda-chuva, se você tem que usar capa. O tempo é tudo. Você tem um GPS aqui. Lá nos anos idos de 90, eu estava na Califórnia e não tinha nada disso. E aí eu estava acompanhando um casal que morava lá, eu ia para um churrasco num rancho. E eu estava no outro carro. A gente se perdeu no meio da estrada. A única coisa que a gente tinha era o telefone do rancho. Então, para você ver que naquela época
E aí as pessoas hoje reclamam demais, eu só quis E não tinha nem fazer celular. esse paralelo. Olha o que eu tive que fazer. A gente deu um tempo pro cara chegar lá no rancho, paramos num posto de gasolina, botamos moedinha no orelhão para ligar para a pessoa, para dizer as coordenadas, para a gente olhar no mapa de papel. Nossa. Entendeu? E era um rancho que no mapa também não estava lá dizendo onde é que era o rancho. Para encontrar num determinado lugar na estrada, para levar depois para você ver como é que as coisas eram naquela época, quando você entrava numa roubada dessa. Entendeu? Não tinha mapa, não tinha GPS. Quer dizer, tinha mapa, mas não tinha GPS, não tinha aquele celular. guia, 4 rodas. Sim. Você contou uma história desse do hotel, me lembrei de uma história que eu passei com a minha família também. Isso eu tinha uns 17 anos, 18. A gente viemos de carro, fomos pro Ceará de carro e voltamos. Tipo, daqui do Rio de Janeiro são quase 3.000 quilômetros, 2.000 e tantos quilômetros. E a gente veio, aí viemos ali, Salvador, Taparica, Ferryboat, tudo. E a gente não tinha celular, como você falou, era um guia, 4 rodas, um livro que tinha mapa de tudo. E aí você vem o quê? Você vai de carro, você vai programando, né? Você fala assim, ó, a gente vai dirigir tantas horas, a próxima cidade que vai ter pra dormir, pra parar, é daqui a não sei quantas horas, no quilômetro tal. A gente parou num hotel também, numa beira de estrada, porque era de noite. Mas a gente não conseguia dormir. E eu lembro que tava eu, meus 2 primos, minha tia e o marido dela. Mas a gente passou a noite inteira. O lençol parecia... Sabe aquele... Deus me perdoe. Parecia um lençol, um cobertor de horrível. E a gente se coçava. E a gente ria. A televisão, quando você chegou, parecia aquela televisão de filme fantasma, preto e branco, assim, aquele negócio no meio da estrada. E a gente deitava, a gente passava álcool no corpo, porque a gente encostava na cama e começava a se coçar. E a gente, acho que já ficou psicológico, mas foi uma viagem, uma noite, que a gente rezava pra amanhecer o dia, pra gente, e a gente ria, chorava de rir. Você tá se coçando? Aí um ficava quieto. Aí daqui a pouco, tá se coçando também. Ah, isso aqui. Mas foi assim, um perrengue, porque não tinha que parar. O que eu quis dizer com isso é que hoje você se perde e se molha se você quiser. É verdade. Numa viagem, entendeu? Porque não tem como hoje você se perder. Não tem. Não tem como hoje você se molhar que você consegue prevenir. Essas coisas, às vezes, como é que você vai fazer a sua mala? Olha, vê os dias, o forecast seria a previsão, vou botar minha mala de acordo com o que eu vi ali. Hoje você tem essa facilidade. O brasileiro gosta de encher mala de coisa, de roupa, de frio. Vê pro lugar que você vai, como é que tá a previsão, e aí você se adequa àquele cenário ali. Que você a Jenny foi com uma mala. Eu falei, Jenny, mala vou pra São Paulo, levou uma mala de mão. Você tá nota 10. Nota 10. Tá? Pra Tailândia, ficou lá 10 Tailândia. A mulher europeia, a mulher americana só vai com hand luggage, entendeu? Só vai com a bagagem de mão. Brasileiro que eu voltei a te espalhar, você viu agora. Eu vi uma cena dantesca que eu fui no Hotel Four Seasons, que é um hotel de luxo de lá, tinham 2 casais brasileiros, simplesmente com 2 vans só abarrotadas daquelas malas containers, entendeu? Eles estavam na van menorzinha e a van maior abarrotada, porque o brasileiro tem essa coisa de compra, todos os pessoal de hoteleiro que eu conheço, que eu falo, vai com muita coisa fazer já associam brasileiro. Brasileiros são os maiores compradores no mundo. E são os que viajam mais malados, vamos dizer assim. Depois que ela foi pra Tailândia 10 dias com uma mala de mão. Aí eu fui em São Paulo passar 3 dias. Aí eu falei, gente, eu tenho que ir pra São Paulo com uma mala de mão só, porque eu não posso. A Jenny ficou 10 dias na Tailândia. Aí eu fui pra São Paulo com uma mala só de mão e deu tudo certo. Eu falei, agora eu não tenho. Eu não tenho muita frescura, não vou ter vergonha de dizer. Eu falei pra ela, São Paulo, eu vou de mochila. De mochila eu não consigo. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer. Eu vou batendo um papo informal, o pessoal vai com um terninho, né, na capinha, aquela coisa toda, chega ali. Eu boto numa mala de mão 3 sapatos, 5 calças, 3 ternos, entendeu? Blazer, entendeu? Cabe tudo. Se você botar direitinho ali, cabe tudo. Cabe, viu? Você evita roubada. Você evita roubada. Pagar peso extra. Aí quando você vai fazer a compra, aí você então compra uma mala lá e traz a mala de volta, entendeu?
Não, eu já acostumei. Só viagem com mala de mão. E é muito mais rápido. Na hora de sair, você não tem que ficar esperando. Não, mas tem que ser. É que mulher é necessário. É shampoo, é não sei o quê, é creme. Daqui a pouco você vai com... Eu me inspirei nela. Mulher informada, esperta. Eu nunca fui ela, vaidosa, entendeu? então acho que é por dela. isso. Eu nunca fui vaidosa. Eu fiquei então, com assim, vergonha. Eu falei, não, essa Jennifer você vai pra Tailândia, tá, temperatura boa, você vai ficar botando casaco. Não, isso um monte que eu de falei coisa, pra Vanessa. Eu falei, Vanessa, Tailândia é mole, que é calor. Roupa de calor é isso aqui, ó. Uma Super úmido, blusinha. né? Vestido. Agora, frio realmente é mais difícil, porque as roupas são mais volumosas. Aí você Mas vai mesmo vácuo, assim, sim. eu só vou de mala de mão. Eu Sim. pego o saco a vácuo, boto e acabou. Mala de mão. Uma viagem de neve, de temporada de esqui, alguma coisa, aí a coisa já complica, não tem jeito, não tem como fugir disso, entendeu? Aí não tem jeito. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi ótimo episódio. Ó, foi Muito várias obrigada. dicas de Obrigado a tudo de vocês. viagem. Obrigada, tá, Marcos? Ó, todos os contatos do Marcos aqui na descrição, viu? E não deixem de se inscrever também aqui Se no quiser nosso deixar canal. aí, ó, alguma divulgação, alguma coisa, o Alguma espaço é dica, seu. é. Alguma dica. Procurar a gente nas nossas páginas do Grupo El e qualquer coisa a gente está à disposição aí de algum contato aí que precisarem para alguma consultoria. Muito Tá bom. bom. Tá Obrigada. tudo aqui embaixo. Até a próxima, Até a pessoal. próxima. Tchau, tchau.